Bom dia, eu vou falar um pouquinho sobre o movimento tenentista. A partir da década de 1920, um movimento de caráter político-militar começou a se organizar no interior dos exércitos do Brasil. Jovens militares que ocupavam as patentes de oficial, tenente e capitão começaram a expressar o seu descontentamento frente aos desmando do governo das oligarquias. Representando em partes os anseios dos setores médios da população brasileira, esses militares pregavam a moralização e o fim da corrupção no âmbito das práticas políticas da nação. Entre outros pontos, os tenentes defendiam a instauração do voto secreto e o fim da corrupção eleitoral. Em certa medida, eram defensores de um regime político calcado na ordem democrática e liberal. No entanto, parte desses oficiais dos exércitos também via que a situação de urgência do país buscava a constituição de um governo forte e centralizado. Uma das primeiras revoltas organizadas por esses militares começou a se organizar no ano de 1921, realizando oposição ao processo eleitoral da época. Os oficiais eram contrários à eleição de Arthur Bernardes, que viria a se tornar presidente. Visando repreender as críticas desses oficiais ao novo governo, Arthur Bernardes ordenou o fechamento do clube militar. Inconformados com o decreto autoritário, uma guarnição do Forte de Copacabana bombardeou a cidade e exigiu a renúncia do novo presidente. A rebelião motivou uma violenta reação do governo que acabou desarticulando a maioria dos seus participantes. Apenas um grupo noticiado pelos jornais da época como os 18 do Forte resistiram às forças oficiais, saindo em marcha pelo litoral carioca. As tropas fiéis ao presidente saíram à procura desse grupo resistente, executando a maioria dos envolvidos. O evento acabou potencializando a ocorrência de novas rebeliões militares. Na data de 5 de julho de 1924, um novo grupo de tenentes paulistas tomaram das armas para enfrentar o governo. Ao longo de quase um mês, o grupo comandado pelo general Isidório Dias Lopes entrou em confronto com as tropas governamentais. Em pouco tempo, novos levantes tenentistas vieram a se espalhar por outros cantos do Brasil. Uma parte dos militares envolvidos no levante de São Paulo se refugiaram em Foz do Iguaçu, onde se encontraram com um grupo de tenentes gaúchos. A união desses militares possibilitou a formação da chamada Coluna Prestes. Esse grupo de guerrilheiros de origem militar e civil era liderado por Luiz Carlos Prestes, pregando mudanças por todo o território brasileiro. Ao longo de 3 anos, os participantes da Coluna Prestes percorreram mais de 24 mil quilômetros, fugindo da perseguição dos oficiais legalistas e convocando outras pessoas a fazer parte do movimento. A falta de apelo de seus líderes acabou enfraquecendo o movimento, que se dissipou na Bolívia no ano de 1927. Os participantes do movimento encerraram a sua luta. Alguns dos integrantes, entre Luiz Carlos Prestes, resolveram militar pelas vias partidárias ao se aproximar do Partido Comunista do Brasil. Mesmo não obtendo resultados concretos, o tenentismo dava sinais de desgaste sofridos pelas teias de denominação estabelecidas pelo regime das oligarquias. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna. Bom, a Semana de Arte Moderna foi realizada entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Foi o evento que deu visibilidade para uma das escolas literárias mais inovadoras e importantes da história da literatura brasileira, o modernismo. Apesar das primeiras manifestações modernistas terem surgido em São Paulo na década de 1910, foi apenas a partir de 1922 que o movimento ganhou visibilidade fora da capital paulista, alcançando outras partes do país. A ampla divulgação dos ideais modernistas deveu-se principalmente à Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de Arte Moderna contou com a participação de vários artistas do Rio de Janeiro e de São Paulo, considerado por muitos estudiosos da literatura como um divisor de águas na cultura brasileira. O evento provocou grandes e profundas transformações na arte de nosso país, que a partir daquele momento romperiam definitivamente com a cultura europeizante ao propor o abrasileiramento nas artes plásticas, na música e na literatura. Começava uma busca incessante pela construção de uma identidade genuinamente nacional, distante dos moldes europeus que pouco representavam o povo brasileiro.
Bom, como ocorreu esse evento? O evento foi aberto ao público que durante toda a semana pode visitar o saguão do teatro e conferir uma exposição de artes plásticas como a obra de Anita Malfatti, Vicente do Rego Monteiro, Zina Aita, Di Cavalcante, Ramberg, Brecheret, Ferrignac e Antônio Moya. Além da exposição, foram realizados saraus como a apresentação de conferências, leitura de poema, dança e música. Participação dos escritores Graça Aranha, Menotti Del Picha, Guilherme de Almeida e Ronald Carvalho, com execução de música de Hernani Braga e Vila Lobos. Entre os organizadores da semana estavam Mário e Oswaldo de Andrade, que posteriormente, ao lado de Manuel Bandeira, que não participou do evento, formaram a célebre triade modernista. Eles foram considerados como os principais representantes e divulgadores do modernismo no Brasil. Graças a ele, a estética modernista ganhou a adesão de outros importantes escritores, conseguindo assim solidificar-se e influenciar as gerações vindouras. Bom, com toda a inovação, sobretudo quando essa está inserida em um contexto ultraconservador, o modernismo não foi bem recebido pela crítica, que à época respaldava o parnasianismo, escola literária que pregava o retorno aos ideais clássicos e assim alcançava prestígios também entre os eleitores, sobretudo entre as elites. A Semana da Arte Moderna não teve grande repercussão, tampouco recebeu a devida atenção dos jornais da época, que se limitaram a dedicar poucas colunas em suas páginas sobre o evento. Entretanto, aos poucos, a semana foi ganhando uma enorme importância histórica, uma vez que reuniu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922 várias tendências de renovação, cujo principal objetivo, embora não houvesse um projeto artístico em comum que as unisse, era o de debater a arte tradicional. Conforme dito por Mário de Andrade, em uma conferência realizada em 1942, por ocasião dos 20 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, o modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono de princípios e de técnicas consequentes, foi uma revolta contra o que era a inteligência nacional. Os reflexos da semana foram sentidos em todo o decorrer dos anos de 1920. Romperam a década de 1930, influenciaram toda a literatura produzida no Brasil durante o século XX e alcançaram a literatura contemporânea. De certa forma, tudo que é feito no país hoje, seja na literatura, seja nas artes plásticas, está indelevelmente relacionado com o modernismo.